Olá, gente querida. Hoje é sábado, dia 16 de janeiro. Estamos às vésperas do dia do Senhor. Dia tão especial para a nossa fé. Nós sempre nos alimentamos com a santa palavra de Deus. A palavra é vida. A palavra nos fortalece, a palavra nos anima. A palavra aquece o coração da gente, a palavra nos torna missionários. A palavra de Deus é fortaleza, ânimo e coragem, gera comunidades novas. Animemo-nos com a santa palavra de Deus. Caminhemos com a santa palavra de Deus. Vamos então ver o que Jesus nos quer falar para a nossa oração no dia de hoje. Marcos 2, de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós vimos há poucos dias o chamado dos 4 primeiros discípulos, Pedro e André, Tiago e João, que eram pescadores no mar da Galileia. Estamos ainda no ambiente de Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E hoje Jesus chama Levi, também conhecido como Mateus. Como é bela a cena do chamado, da vocação de Mateus. Há um quadro belíssimo de Caravaggio que está na igreja de São Luís dos Franceses, em Roma, perto da Praça Navona. Ali está aquele belíssimo quadro. O Papa Francisco utilizou exatamente esta cena para o seu lema. Levi estava prisioneiro dos bens materiais. Ao mesmo tempo, demonstrou muita liberdade e muita alegria. Jesus diz: "Segue-me", e Levi imediatamente se levanta e o seguiu. Nunca mais sentou-se. Levi demonstrou grande prontidão para levantar-se e para seguir Jesus. Olhando para Levi,
nós olhamos para todos os nossos apegos, sejam apegos a bens materiais, sejam até apegos a nós mesmos ou a pessoas. A liberdade profunda de Levi, diante do chamado de Jesus, deve nos inspirar a todos. Um segundo elemento importante desse texto é a chamada comunhão de mesa. A partir do versículo 15, encontramos Levi oferecendo um banquete, uma refeição a Jesus. Eu diria, é um banquete de confraternização, é um banquete de gratidão a Deus, é um banquete também de despedida da antiga vida para o começo do segmento mais estrito do Senhor. E é muito bonito perceber quem Levi convidou para esse banquete. Estavam à mesa na casa de Levi cobradores de impostos e pecadores. Pecadores públicos. Na antropologia de Israel, na tradição bíblica, a chamada comunhão de mesa, isto é, estar à mesa com alguém, comer à mesma mesa com alguém, isso acontece somente com pessoas com quem nós temos muita comunhão. Pois bem, Jesus e os seus discípulos estão à mesa com pecadores públicos, cobradores de impostos, pecadores públicos, gente considerada de má vida, ladrões, gente que não era benquista na sociedade. Estão por perto também doutores da lei. Estão por perto fariseus. Estes vivem de bisbilhotar a vida dos outros. Vivem com o dedo em riste, apontando os pecados dos outros, porque eles se sentem pretensamente justos. Jesus faz comunhão de mesa com os últimos dos últimos, gente considerada impura. Aqui temos uma brecha grande para a nossa reflexão sobre o significado da Eucaristia. O Papa Francisco tem dito reiteradamente: a Eucaristia não é um prêmio para os bons, a Eucaristia é banquete de misericórdia. A Eucaristia não é um prêmio para aqueles que pretensamente são puros, são os melhores, são santos. Não. A Eucaristia é banquete de caridade, é banquete de misericórdia. É o nosso Deus nos acolhendo, alimentando-nos para que nós continuemos buscando a santidade. O Santo Padre, o Papa São João Paulo II, disse muitas vezes: o santo é aquele que caiu, mas não quer permanecer caído. O santo é aquele que sempre busca levantar-se, confiando muito mais na graça do Senhor do que nas suas próprias capacidades, méritos e competências. Comunhão de mesa, Eucaristia como banquete da misericórdia, o banquete do acolhimento. E a terceira coisa importante que o texto nos diz, essa relação profunda entre pretensos justos e os pecadores. No meio disto está a hipocrisia. Há justos e santos verdadeiros, mas há também justos presumidos, gente que
se acha santo, gente que pensa que é justo. Estes julgam ser justos, mas na verdade não o são. Não reconhecem a própria fragilidade, não reconhecem o próprio pecado. Os verdadeiros justos sabem que são mendigos de Deus, são necessitados de Deus. Os verdadeiros santos são aqueles que, de modo mais refinado, têm consciência do seu pecado e sabem que precisam da graça e da misericórdia de Deus. A hipocrisia é um desastre, porque nos afasta de Deus, nos afasta do próximo e nos afasta da nossa própria identidade melhor, daquilo que de melhor existe em nós mesmos. Não são os pecadores, não são as pessoas sadias que precisam de médico. Os médicos não somente cuidam preventivamente para que ninguém adoeça, mas os médicos, sobretudo, curam, tratam a nossa doença. Não são os sadios que precisam de médico, são os doentes, são os pecadores, somos nós. Jesus não veio chamar os pretensamente justos. Ele veio amar, salvar, curar aqueles que sabem que caem, que já caíram, que são pecadores e reconhecem a própria pequenez e a própria fragilidade. Que como o Senhor Jesus chamou Levi, ele também nos chame. Continue nos chamando e nós procuremos com humildade responder a esse apelo. Que Jesus nos dê sempre a graça de nos alimentarmos com a sua palavra e o pão eucarístico. Banquete da misericórdia. Não é prêmio para os justos, mas é banquete de misericórdia para os necessitados de Deus. E que Deus nos livre de toda hipocrisia. Rezemos isso no dia de hoje. Um abraço a você. Até amanhã, o domingo, o dia do Senhor. Eu os abençoo. Nunca mais eu disse, agora eu vou repetir. Recorde, a palavra aquece o coração. A Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.